Livro de 1 Samuel, capítulo 7, do verso 3 em diante. Quem quiser ler no Datashow, está no Datashow. A mesma tradução da minha Bíblia. Ou seja, do jeito que eu leio aqui, você vai ler lá. Amém? Diz assim: a arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos os lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Amém? Tome assento. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Amém? Tantos que estão aqui, não sei se tem alguém na internet nos assistindo. Algumas pessoas estão faltando devido ao feriado. Eu costumo dizer que todo mundo viajou, mas eu não sou todo mundo, por isso eu não viajei. Amém? Mas que Deus abençoe aqueles que estão viajando e não puderam vir hoje. O tema da mensagem de hoje é Ebenezer, o Deus ajudador. Amém? Samuel aqui ele disse Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. E é sobre isso que nós vamos estudar. Nós estamos aprendendo todo o livro de 1 Samuel. E domingo passado nós vimos o 5, 6 e o 7, onde a arca foi roubada pelos filisteus. Os filisteus, onde levava a arca, eles ficavam doentes, eles ficavam com tumores sobre o corpo. Eles foram atingidos, os historiadores e os estudiosos desses capítulos diz que eles foram acometidos provavelmente pela peste bubônica,
que é uma enfermidade causada por ratos, e onde eles levavam a arca, a cidade ficava doente. O juízo de Deus, a mão de Deus pesava sobre esse povo. A arca foi levada para 5 cidades dos filisteus na tentativa deles mudarem o juízo de Deus. Mas a gente sabe que não adianta. Se a mão de Deus pesar, não vai adiantar. E ali a arca foi devolvida. Eles colocam a arca sobre uma carroça. Os filisteus fizeram um teste, colocaram uma carroça nova com um bezerro, com a vaca que tinha bezerros novos, e o teste era o seguinte: se as vacas fossem para o bezerro, e o que a natureza da vaca diria e queria fazer era, tirou ela de perto do seu bezerro, normalmente ela vai voltar. Mas elas não voltaram. A Bíblia diz que elas foram junto para Israel, elas foram mugindo durante todo o caminho até que elas chegassem a Israel. E aqui a arca do Senhor, já haviam se passado 20 anos que a arca havia sido roubada. Só que agora, no capítulo 7, a arca de Israel volta para Israel. E quando se fala da arca, fala-se da presença de Deus. Onde a arca de Deus estava, ela trazia tanto o juízo como trazia também a bênção do Senhor. E aqui a arca já estava com o povo de Israel. E aqui a gente percebe que a arca estava com Israel, mas o povo ainda não estava com o Senhor, porque o povo ainda estava sob o domínio dos filisteus. Eles ainda eram escravos dos seus inimigos. Então a gente percebe que muita gente tenta voltar para Deus, mas ela ainda continua com práticas antigas, ela ainda continua sendo escrava de hábitos, pessoas, situações, pensamentos, lugares, ela ainda não conseguiu se libertar. É por isso que a gente tem que ter paciência com a pessoa que é nova convertida, porque volta e meia ela vai cair no pecado, volta e meia ela vai dar os seus tropeços. E por isso é necessário ter um acompanhamento com aquele que é novo convertido, com aquele que é menino na fé, porque não é fácil servir ao Senhor. Todos nós sabemos disso. Todos os dias nós vamos nos deparar com coisas que querem nos afastar do Senhor. E aqui o povo ainda, a arca estava com Israel, mas o povo ainda não estava com o Senhor, porque eles ainda eram escravos. Eles eram tão escravos que eles não podiam ter ferreiros. Para eles amolarem as suas espadas, as suas lanças, eles tinham que ir para os filisteus, porque o medo dos filisteus é que se eles tivessem ferreiros, eles obviamente iam fazer armas de guerra e iam se levantar contra os filisteus. Então eles não podiam ter ferreiros. E o livro de 1 Samuel, do capítulo 4 até o capítulo 7, repete a história dos juízes. Se você lembrar quando eu preguei sobre o livro de Juízes, a história dos juízes ela é ciclos repetidos. Repetia-se sempre esse mesmo ciclo. O pecado era seguido de juízo, ou seja, o povo pecava, vinha o juízo de Deus. O juízo de Deus, quando ele vinha, o povo se arrependia. Quando o povo se arrependia, Deus trazia o livramento sobre o povo. E o livramento era seguido por um tempo de paz. Então, normalmente, isso que acontece comigo e com você. A gente peca, Deus fecha a porta. A gente se arrepende, vê o juízo de Deus, a gente se arrepende, Deus traz o livramento. Aí Deus, quando Ele traz o livramento, as portas se abrem e vem um tempo de paz. Mas o que acontecia tanto no capítulo 4, dos 4 ao 7 de 1 Samuel, e no livro todo de Juízes, é que quando o juiz morria, o povo voltava para o pecado, esse ciclo se repetia novamente. E se você não sabe, Samuel foi o último dos juízes. Por isso que eu estou falando que esse ciclo de pecado, arrependimento, livramento, tempo de paz se repetia. Então esse padrão se repete aqui no livro de Juízes. Então o povo de Israel estava afastado de Deus, adorando deuses inimigos. E sempre que Israel virava as costas para Deus, eles se envolviam com deuses estranhos. E todas as vezes que eles adoravam outros deuses, eles sofriam derrotas e eles eram humilhados pelos seus inimigos. Então a falta que eles tinham do cuidado de Deus, eles se passaram 20 anos e o cuidado de Deus eles estavam começando a sentir falta, porque eles estavam adorando outros deuses. A gente tem que entender que aqui, se der tempo, a gente vai falar sobre isso. Um negócio que chama idolatria. Muitas pessoas acham que a idolatria é só adorar um Deus feito por mãos humanas, como diz Salmo 115.
Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. A gente só pensa que é esses ídolos. Mas a gente entende, pela palavra do Senhor, que tudo que é colocado no nosso coração, pode ser dinheiro, pode ser casa, pode ser carro, pode ser trabalho, pode ser filho, pode ser você mesmo com o seu ego, tudo aquilo que se torna um ídolo. No nosso coração, nós estamos dando honra e glória a um Deus estranho. Deu para você entender? Então, se tem algum ídolo no nosso coração que não seja Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa alma, nós corremos um sério risco de estar debaixo do juízo de Deus. Então, não idolatre casa, carro, dinheiro, pessoa, objeto, seja o que for. Não coloque isso no seu coração, porque se você colocar isso como objeto de adoração, a mão de Deus virá. E nós aprendemos aqui que Paulo disse que dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Amém? Então, eles estavam adorando outros deuses estranhos. Eles viraram as costas para Deus, e por virarem as costas para Deus, eles ficaram 20 anos sem o cuidar de Deus. Só que ficar sem a presença de Deus e sem a manifestação da presença de Deus gera um vazio muito grande no coração do homem. Eles estavam sentindo falta. E a falta do cuidado de Deus, o texto diz que fez eles se lamentarem, por Deus não estar do lado deles. E entenda isso que eu vou dizer aqui, que você vai entender tudo que vai ser falado aqui. Agora, havia chegado o tempo deles voltarem novamente para Deus. É aqui que é o cerne da mensagem. É aqui que Samuel é reconhecido como profeta há muito tempo, e agora ele assume o seu lugar, a sua posição diante de Deus, e como juiz, o último juiz de Israel, Samuel vai voltar, vai trazer o povo, vai liderar o povo nessa volta para Deus. Então entenda o contexto, o povo está afastado de Deus, o povo sente falta de Deus, e por sentir falta de Deus, eles querem voltar para Deus. E quem é o instrumento de salvação para esse povo? Samuel. Foi claro? O povo quer voltar para Deus. Então, quem sabe nós precisamos voltar para Deus. Ah, pastor, eu estou na igreja todo dia. Estar na igreja não é estar com Deus. Tem gente que está na igreja, mas não está com Deus. O irmão do filho pródigo é um grande exemplo disso. Porque o irmão do filho pródigo estava na casa do pai, tinha tudo que o pai oferecia, podia oferecer para ele. Mas quando o irmão dele volta, ele diz, por que você fez uma festa para ele e não fez para mim? O pai vira para ele e fala, tudo que é meu é seu. Então, nós precisamos ter comunhão íntima com o Senhor. Não somente aqui nessa 1h30. Ok? Agora, lembrando que nós estamos com 2 cultos. Quarta, sobre a liderança do irmão Tiago, tem sido uma bênção. Quarta passada foi o 2º. Quarta que vem vai ser o 3º e virá mais. Então, se você tiver a oportunidade de estar aqui conosco na quarta-feira, venha ouvir a palavra e venha também para apoiar o Tiago e a sua esposa. Amém? Porque quando a gente está começando um projeto novo, a gente fica meio, né? Ah, será que vai dar certo? No primeiro dia eu falei para ele, está nervoso, Tiago? Fica calmo. Né? Ele é um homem de Deus, ele prega bem, e ele ficou meio nervoso. Falei, calma, Tiago, vai dar tudo certo. Então, quarta-feira, nós estamos aqui. Então, entendendo, voltando aqui, o povo está longe de Deus, precisa voltar para Deus, e Samuel foi chamado por Deus para trazer o povo, liderar o povo. Primeira coisa que a gente entende com o texto, Samuel, ele chama o povo para voltar, e essa volta tinha que ser uma volta sincera para com Deus. Em primeiro lugar, aqui Samuel, ele estabelece uma condição para o povo voltar para Deus. 1 Samuel 7:3, a parte A, disse assim, há uma condição para voltar para Deus. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. Muita gente acha que servir a Deus pode ser de qualquer jeito. Samuel chama o povo para voltar para Deus e estabelece uma condição para o povo voltar para Deus. Qual foi a condição? Ele faz uma pergunta primeiro. Vocês querem realmente voltar para Deus? Certamente eles disseram sim. E o texto diz assim, então já que vocês querem voltar para Deus de todo o coração, então livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Livrem-se dos deuses estrangeiros e postes sagrados. E depois outra condição, consagrem-se ao Senhor e prestem culto
somente ao Senhor. Então servir a Deus não pode ser do jeito que a gente acha, não pode ser de qualquer jeito, né? A gente vê aqui que Samuel, ele diz claramente para o povo o que o povo deveria fazer para que Deus trouxesse livramento sobre eles. Como prova de arrependimento, como prova de que o povo tinha se arrependido, eles tinham que tirar do meio deles deuses estranhos, eles tinham que tirar os astarotes, eles deveriam preparar o coração e adorar somente o Senhor. Se você ler, coloca aí Mateus, por gentileza, Mateus capítulo 3, verso 8 e 9. A Bíblia diz que nós temos que apresentar para Deus frutos dignos de arrependimento. Mateus, coloca Mateus. Só aí. Deem fruto digno de arrependimento. O que é esse fruto digno de arrependimento? Pule lá, não precisa colocar não. Ou coloca, me ajuda. 1 Coríntios capítulo... 2 Coríntios, fugiu. Se alguém está em Cristo, nova criatura, qual que é a referência? 2 Coríntios 5, 17? É isso? Você está mais ruim de Bíblia que eu, né? E 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Qual é a condição? Depois que eu me converto, aceito Jesus como Senhor. Se eu estou em Cristo, eu sou nova. As coisas antigas, e depois que as antigas passam, as novas vêm. Era isso que Deus estava usando o profeta Samuel para falar para o povo. Vocês querem me servir? Primeiro vocês vão tirar os ídolos, os deuses estranhos, os deuses dos filisteus, os deuses que os corações de vocês estão voltados. Vocês vão tirar. Vocês vão tirar de dentro do coração, vocês vão tirar da casa de vocês, e isso nós temos que entender. Esses deuses estranhos, eles foram adotados por Israel, porque eles conviviam com outros povos. Eles foram adotados por Israel, porque eles conviviam com outros povos. Entenda uma coisa, quando você convive com pessoa que só fala palavrão, você vai começar a falar palavrão. Quando você convive com pessoas que só murmuram, você vai começar a murmurar. Se você convive com pessoa que só fala coisa de Deus, que dá glória a Deus, mesmo na dificuldade, você vai aprender com ele, porque a gente aprende por hábito, não é? Por convivência. E aqui o povo de Israel, eles adotaram os deuses estranhos porque eles conviviam com os deuses estranhos. Eles não conseguiam ser luz em meio às trevas. Entenda uma coisa, nós somos como um barco. O barco está na água, mas a água não pode entrar dentro do barco, porque senão o barco vai afundar. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode entrar dentro da igreja, que somos eu e você. Deu para você entender? Então, para servir Deus, tem condições. Qual é a condição? Se quiser vir após mim, diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e depois você vai me seguir. Não é chegar seguindo Jesus de qualquer jeito, não. Vai ter que abrir mão, vai ter renúncia, vai ter sofrimento, não vou mentir para você. Vai demorar para as coisas acontecerem. A princípio as portas podem se fechar para testar a sua fé, para ver se você quer seguir, servir Jesus ou continuar com as coisas do mundo. Então tudo isso pode acontecer. E esses deuses que eles tinham adotado por conviver com outras pessoas, sabe quais eram? Eram Astarote. Esse Astarote era adorado como a deusa da fertilidade, do amor. Astarote era uma variante, vamos dizer assim, da deusa grega, da Grécia, obviamente. Vênus, que era a deusa da beleza, da fertilidade, a deusa do sexo e a deusa da carne. E essa religião de Astarote, de Vênus, tinha o sexo como culto. Israel estava envolvida nesse culto. Então, para eles cultuarem, se você ler, havia templos onde havia prostitutas cultuais, onde a pessoa queria cultuar um deus, ele ia lá e tinha prostitutas cultuais. Era sexo para adorar um deus. Então a gente percebe que Samuel chama o povo ao arrependimento. Samuel exige que o povo tirasse esses deuses do meio deles. Deixar os falsos deuses era apenas o começo, para que esse processo de volta para o Senhor começasse. Era só o começo. Entenda, às vezes você pode dizer assim, pastor, eu não tenho ídolo nenhum na sua casa, na minha casa.
Mas muitas vezes a gente tem coisas no nosso coração que se tornaram ídolos. Se tornaram ídolos. Entenda, você é luz. Sua casa é santa. Dentro da sua casa, dentro da sua vida, não pode entrar qualquer um e qualquer coisa. Porque se entrar qualquer um e se entrar qualquer coisa, vai trazer complicação para você. Sabe por que o barco de Jonas quase afunda? Por causa do próprio Jonas. Então, cuidado com o que você coloca dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, dentro da sua mente, dentro da sua casa. Cuidado para quem você conta os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, porque isso pode fazer com que você e eu nos afastemos do Senhor. Então Deus está chamando a mim e a você aqui para voltar sinceramente para Ele. E Deus está colocando uma condição aqui: tire tudo o que você sabe que te atrapalha. Tire tudo o que eu já falei com você para você tirar. Tire de dentro do seu coração, tire de dentro da sua casa, tire de perto de você, seja o que for, tire o quanto antes, para que a mão de Deus não venha como juízo sobre você, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre seus negócios, sobre a sua vida em geral. Tire. Amém? Pastor, eu não sei, sabe? Porque na multidão de conselhos se acha sabedoria. Alguém já falou para você tirar. Deus já usou alguém para te falar para você tirar. Tenho certeza absoluta disso. Ou foi por um conselho de alguém, ou foi o próprio Deus falando com você quando você orava e você teve entendimento de que era Deus falando com você. Ou foi um vaso, um profeta de Deus, um homem ou mulher que chegou até você, sentou com você ou apontou o dedo para você e disse assim: Deus está mandando você tirar isso e isso da sua vida. Deus está mandando você mudar o quanto antes. Mude, porque isso vai trazer benefício para você. Amém? Amém? Essa é a palavra de Deus. A gente poderia já parar aqui, porque só o primeiro tópico já doeu. E são 8 folhas. Mas vai sair daqui só o pó da rabiola. Não dá tempo de falar as 8 folhas, mas vamos lá. Certa vez eu tinha 12 folhas. E o meu filho Mateus pegou e virou para mim: pai, não vai dar tempo. Eu falei: você quer apostar? Ou o pastor apostando. Vamos fazer uma combina nós dois? Se der tempo, você paga. Se eu der conta de pregar as 12 folhas, você paga o sanduíche. Se eu não pregar as 12 folhas, eu pago o sanduíche. Eu preguei as 12 folhas e ainda paguei o sanduíche. Não deu certo. Em segundo lugar, como resultado dos falsos deuses, Deus deu uma promessa a Israel. Está na parte B. Ele diz: vocês tirarem os postes sagrados, consagrarem seu coração, voltarem-se para mim, Ele os libertará das mãos dos filisteus. Entenda uma coisa: todas as promessas de Deus, elas têm uma condição e uma bênção. A promessa que Deus falou pessoalmente para você, ela tem uma condição. E essa condição, ela vem acompanhada da bênção. Eu sempre costumo citar Isaías capítulo 1, verso 19, salvo engano. Meu assessor já saiu dali, ele tem um mal de levantar aí. 1,19 de Isaías diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor da terra. A promessa, ela é acompanhada de uma condição. Qual é a condição nesse caso? Se quiser e se me ouvir, come o melhor da terra. Então a promessa que Deus fez para mim e para você, ela vem acompanhada de uma condição, e como resultado de obediência dessa condição, virá a promessa do Senhor. E como resultado do povo se consagrar a Deus, Israel seria livre dos inimigos. Então entenda, Deus tem uma promessa sobre a sua vida? Certeza que tem. Agora, qual é a condição? Se não obedecer à condição, a promessa não vai se cumprir. Tem uma promessa que não depende de nós.
A da salvação. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pronto. A minha condição é só ir até Jesus. Não vai depender de mim, porque a salvação depende do Senhor. Mas tem bênção que se nós não buscarmos, nós não vamos alcançá-la. É fato. Então a gente olha aqui que o resultado de abandonar os falsos deuses era a promessa. Você tem uma promessa, mas observe a condição. Quem sabe a condição é uma coisa que muitos não gostam. 5 letras, se eu não me engano. Tempo. Essa condição ela se adequa a todos nós aqui. Tempo. Há um tempo e há um modo para todas as coisas debaixo do céu. Então as coisas com Deus não vai ser igual a McDonald's, não. Burger King, né? Seus pecadores. Eu fico falando aqui, todo dia vocês saem daqui e vai comer, ninguém me chama. Aí depois vem pedir oração para o pastor. Não vou orar mais não. Brincando. Em terceiro lugar, Israel demonstra obediência a Deus. O verso 4 diz assim: assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Olha a obediência do povo aqui. O povo de Israel ouve Samuel chamando, exortando para que eles voltem para ele. Samuel estabelece a condição. Samuel estabelece a condição e dá o resultado da obediência deles. E olha o que eles fizeram. Eles demonstram obediência. O texto diz assim: os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. O chamado de arrependimento foi atendido. É bom quando o líder prega, quando a pessoa prega e a mensagem surte efeito. Você vê a mudança nas pessoas, você vê a mudança de caráter da pessoa, você vê a mudança de ambiente da pessoa, você vê as pessoas sendo transformadas porque ela ouviu a palavra, acatou a palavra, aplicou a palavra e mudou o coração. E quando ela muda o coração, aí entra aquele versículo que eu vos mostrei, frutos dignos de arrependimento. Ela mostrou que ela mudou. Tem gente que ainda não mostrou para Deus e para as pessoas que ela mudou. E a gente olha aqui que, além de abandonar os falsos deuses, Israel passa a servir somente ao Senhor. E Deus se tornou favorável a eles. Então é interessante que Deus ele sempre vai receber os pecadores que se voltam para Ele com coração humilde. A palavra diz em Zacarias 1:3, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui mais uma vez a condição. Zacarias 1:3 diz assim, voltem para mim, por isso vos digo... Por isso digo ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então o povo não simplesmente deixa os postes ídolos, a idolatria, o mal que causava o juízo de Deus de lado. Eles passam a voltar a prestar culto somente ao Senhor nosso Deus. Um período de idolatria acabava no coração do povo, porque eles deixam tudo aquilo de lado e voltam para o Senhor. É hora do povo de Deus voltar-se para o Senhor, e a gente percebe isso pelo texto, que a gente tem que demonstrar obediência. Você sabia que o povo de Deus, que somos eu e você, nós temos um mal de querer oferecer sacrifício, achando que o nosso sacrifício vai quebrantar o coração de Deus. Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada de um coração quebrantado. Deus se agrada de obediência. Não adianta você jejuar, não adianta você ficar aqui na igreja, morar aqui, ficar 24 horas por dia orando, chorando, lamentando. Se não obedecer o que Deus falou. Se não for fiel à sua esposa, se não for fiel ao seu esposo, se não pagar as contas em dia. Sacrifício de tolo. Porque eu vejo uma coisa que eu parei, que eu ia muito, era no monte. Eu parei de ir no monte por quê? Porque eu chegava lá, batia o pé, estava orando no meu cantinho, alguém reconhecia a minha voz, mesmo eu no meio do mato. Pastor, ore por mim. Eu falava, não vim aqui para orar para ninguém não, vim aqui orar para mim.
Aí eu começava a orar para um, aí o outro vê a oração, vê que Deus está usando, vê o outro vê, quando é fé a fila tem 30 na fila. Esse foi um dos motivos. Parei de ir porque eu chegava lá, passa perto de um, tem um fofocando, falando mal do pastor, falando mal da irmã, falando mal do outro. Parei de ir porque você vai no monte hoje em dia, lá tem picolé, balão, tem água de coco, tem lava-jato, tem cachorro quente, tem jantinha, né? Virou comércio. Aí eu parei de ir. Quando eu quero orar, ou eu venho para cá, eu vou lá para o meu escritório lá e lá mesmo eu oro. Por que eu falei sobre isso? Sacrifício, isso. Então Deus não quer sacrifício. Não adianta você trazer 10 mil aqui, ó. Ele vai ser usado? Vai. Mas você não vai quebrantar o coração de Deus por causa do seu dinheiro. Porque tem gente que traz dinheiro aqui, ou em qualquer outra igreja, como fosse um modo, se fosse um modo de quebrantar e tentar barganhar com Deus. O pastor, escritor D.A. Carson, ele cita uma frase que diz assim: como você vai barganhar com Deus que não precisa de você? Porque barganha porque um precisa do outro, não é? Como que você e eu vamos barganhar com um Deus que não precisa de nós? Então, pare de fazer sacrifício, tenha obediência. Lembra lá de Saul? Vai lá, Saul, destrói tudo. Mais à frente nós vamos falar do camarada aqui. Vai lá, Saul, mata tudo. Saul pega uns boi, Samuel chega. Fiz o que o senhor mandou. E Samuel ouve lá no fundo. E essas vacas mugindo? E esses bezerros mugindo? Eu peguei o melhor para oferecer sacrifício para o Senhor. Aí Samuel fala para Saul: Deus não gosta de sacrifício, Deus quer obediência. Melhor obediência do que oferecer sacrifício. Então tem muito crente que gosta de fazer sacrifício. Faz muito jejum. Não estou dizendo que não é para fazer isso, mas que uma coisa não combina com a outra. Foi claro? Amém? Então Samuel, depois que ele faz isso, o verso aqui muda a história. Samuel chama o povo e ele convoca novamente o povo para orar. Samuel faz uma oração em favor do povo. Porque é dever do líder orar pelo povo. É meu dever orar por você, mesmo que você não ore por mim. A pergunta é: eu estou orando por você, você está orando por mim? Seus pecadores. Mas o Senhor tem obrigação, o Senhor é meu pai, né? Se o Senhor não orar por mim, aí tá ruim. Orar para mim e para Vanessa, isso é obrigação do Senhor, se vira. E tem que jejuar, né, Vanessa? Tem que jejuar porque a peleja é grande. Mas vamos lá. Samuel, ele chama o povo e faz uma oração em favor do povo. Ele diz assim: Samuel prosseguiu: reúnam todos em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Samuel, na Bíblia, ele é conhecido como homem de oração. E ele convoca o povo para se reunir em Mispá. Esse Mispá significa torre de sentinela. Mispá era uma posição privilegiada no alto monte. Ela era usada para objetivos militares. Ela ficava numa colina, né? Era visível à distância. E lá em Mispá, Samuel começa a orar pelo povo. Samuel começa a interceder pelo povo diante do Senhor, porque o povo demonstrou que eles não estavam confiando mais em falsos ídolos, eles estavam confiando no Deus de Israel. Por isso Samuel começa a interceder, começa a se colocar na brecha. Se você é leitor da Bíblia, outro que estava sobre a torre de sentinela, a torre de vigia, era Abacuque. Abacuque, a Bíblia diz que ele estava na torre de vigia, na sentinela, orando. Você já viu aqueles filmes antigos de guerras, filmes romanos? Quem já foi em Israel, os irmãos foram em Israel que algumas vezes, aquelas muralhas sempre tinham uma guarita, vamos dizer assim, onde ficava o soldado. O soldado, ele tinha o dever de ficar de sentinela, era a torre de vigia, a torre de sentinela. E Ezequiel 33 é claro em dizer:
que se o sentinela visse o mal chegar sobre a cidade e não avisasse a cidade que o mal estava chegando, o sangue de todos que morressem naquela cidade seria cobrado daquele que viu e não avisou. Isso se aplica em nós, se aplica em nós. Se eu vejo o mal na sua vida e não puxo a sua orelha, Deus vai cobrar de mim. É por isso que quando eu prego aqui, porque lá atrás Deus já cobrou de mim. Para mim, Deus cobra de mim e Deus cobra de mim por vocês. É por isso, hoje, essa semana, acho que eu mandei mensagem, foi para o Fernando, né? Mandei uma mensagem esses dias para o Rodrigo. Quando vocês receberem mensagem, pode ter certeza que eu estou de frente do meu computador, com a Bíblia aberta, lendo, escrevendo, fazendo alguma coisa. É nessas horas que Deus fala comigo. Aí eu estou lá quietinho, escrevendo, ponho um foninho de ouvido. Aí Deus, manda mensagem para o Fernando. Mandei a mensagem para o Fernando, logo veio a resposta. Nossa, pastor, que bom, veio na hora. Mandei a mensagem para o Rodrigo, que está aqui conosco. Já há algum tempo que eu não via, mandei a mensagem para ele. Então, quando você recebeu a mensagem do pastor, seja ela escrita ou falada, pode ter certeza que eu estou na minha torre de vigília. Eu estou lá clamando, eu estou lá, mesmo que eu não esteja orando especificamente por você, eu não esteja orando por ninguém, mas eu estou lá escrevendo, lendo, pego um livro, mexo com outro. É nessas horas que parece que a sensibilidade, a sensibilidade fica maior, porque eu estou conectado no Wi-Fi, vamos dizer assim. Né? Então, é isso. Então, nós precisamos ter a nossa torre de vigia. O que é isso? É o lugar secreto de oração. É o lugar onde você separa tempo. É o lugar onde você oferece a Deus o seu devocional. Daniel tinha a torre de vigia, era o seu quarto. A torre de vigia de Paulo, muitas vezes, era a sua cela de prisão. A torre de vigia de Abacuque, ele estava ali de vigília. E aqui Samuel leva o povo para uma alta posição, para um monte, para uma colina, para eles orarem, para eles clamarem e para Samuel interceder por eles. Queridos, nós precisamos ter esse ministério de intercessão. Cada um precisa interceder um pelo outro. Você precisa interceder por mim, eu por você. Você precisa interceder pela igreja. O esposo ora pela esposa, a esposa ora pelo esposo. O pai ora pelo filho. O pastor ora pelas ovelhas. As ovelhas oram pelo pastor. É interceder. Se você olhar no dicionário, a palavra interceder é como se fosse um advogado. Está ali o Diego. Advogar uma causa. Está ali o Carlos Zoé também, que é advogado. Tem o França é advogado também. Mais algum advogado aqui? Não, né? O Leandro está advogado de quem? Não é? É advogar a causa. É você pegar uma causa que não é sua, uma guerra que não é sua e guerrear ela. Só que quando isso acontece, até o irmão Marcos falou isso para mim, né, Marcos? Domingo passado, retrasado, né? Ele falou, pastor, comecei a aconselhar um irmão, veio dor no meu corpo, veio agonia, veio isso, veio aquilo. Falei, isso é normal. É porque você está posicionando, guerreando uma guerra que não é sua, clamando por alguém diante do mundo espiritual, e os demônios que estão lutando contra aquela pessoa, vai ver que alguém começou a lutar, vai atacar. Aí você vê a posição de um pastor, como ela é. Orar não só pelos daqui, mas orar por outras pessoas. Amém? Então, Samuel intercedeu em favor do povo. Deus está chamando você para interceder em favor de alguém. Amém? Tem alguém que você pode interceder ao término dessa oração aqui? Tem alguém? Levanta a mão. Tem, não tem? Amigo, pai, mãe, vizinho. É essa pessoa que você vai se colocar em favor dela nessa noite. Amém? E me coloca aí no seu repertório aí de oração também, viu? Eu, minha família, meus filhos, ore por nós. Guerreia minhas guerras aí, porque eu estou guerreando as suas. Às vezes você não está vendo, mas eu estou guerreando as suas. Estou guerreando por você lá. A cabeça de um pastor funciona mais ou menos assim. O João não veio na igreja hoje. Nossa, eu tenho que fazer a pregação. Meu Deus, preciso comprar isso. Nossa, a carne subiu. Deus, o Marcos, Deus, o Diego.
Deus abençoe o Leandro, Deus abençoe o Rodrigo, Deus abençoe o meu pai, Deus me abençoa, Deus eu preciso do Senhor. A minha cabeça fica assim 24 horas por dia nessa luta espiritual. Mas Deus me chamou para isso e eu aceito. Amém? Vamos lá. Está cansativo? Você já cansado? Está com sono? Eu tenho mais 20 minutos. Problema de vocês, se vocês não estão aguentando. Brincadeiras à parte. Em segundo lugar, depois que Samuel intercede pelo povo, Samuel faz uma oferta de libação ao Senhor. 1 Samuel capítulo 7, verso 6, a parte A. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. O que é essa oferta de libação? Essa oferta de libação, preste bem atenção, só a parte A, até o ponto. Para você entender e estudar a Bíblia, os livros dizem isso. Parte A, parte B e parte C. E é assim que eu tenho pregado. Até aqui, hoje está parecendo uma aula, né? Até aqui a parte A. Até aqui a parte, até o outro ponto, parte B. Aqui, parte C. Então, nós dividimos o versículo em 3 partes. Porque 3 coisas o povo faz ali. Eles oferecem uma oferta de libação, depois eles jejuam e depois eles confessam o pecado. Viu? Como que você aprende a Bíblia? Desse jeito. Vamos lá. Eles ofereceram oferta de libação. O que era essa oferta de libação? Ela era feita geralmente quando eles iam orar, eles pegavam um animal, e ela era feita geralmente com vinho, azeite, alguma oferta de líquido, e era derramada em sacrifício para dedicar ao Senhor. E essa oferta de libação, ela foi feita na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, nessa festa, havia expectativa de que o povo tiraria, que Deus lhes daria a água da vida. Essa festa dos tabernáculos, ela demorava 7 dias, ou seja, ela durava 7 dias. E nesses 7 dias de festa do tabernáculo, o sacerdote ia no tanque de Siloé, com a jarra de ouro, enchia esse tanque, essa jarra de ouro com a água do tanque de Siloé, e ele, numa procissão acompanhado pelo povo, eles voltavam para o templo ao som de trombetas e gritos de alegria. E o sacerdote ia cantando o que o profeta Isaías disse em Isaías 12, 13. Eles iam cantando com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Depois, nessa procissão de ida todos os dias e volta, a água derramada era derramada sobre o altar do templo. Foi no auge dessa festa que Jesus clamou. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Samuel oferece essa oferta de libação, essa oferta de libação já estava apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso tanque de Siloé. Ele é a nossa fonte espiritual. Porque só Jesus pode satisfazer os anseios da nossa alma. Só Jesus, e foi Jesus que disse para a mulher samaritana: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E foi Jesus também quem convida: quem tem sede, vem a mim, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Então você percebe que a Bíblia, ela está em 1 Samuel, mas ela já está apontando para o Messias. Ela já está falando da salvação que os sacerdotes, na época da festa do tabernáculo, iam cantando nessa procissão. Eles iam cantando: com alegria vocês tirarão águas da fonte da salvação. A fonte da nossa salvação é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Quem bebe dessa água nunca mais vai ter sede. Amém? Se você tem sede, beba dessa água. Depois, outra coisa que o texto também diz, a parte B do versículo: naquele dia, jejuaram. É importante entender que esse jejum público, tinha como propósito expressar humilhação e dor pelo pecado. Porque o jejum ele serve para isso.
Ele serve para levar o corpo a sujeitar ao Espírito de Deus. Por isso que é necessário nós jejuarmos. Porque jejum, a gente tem que orar com jejum. Se vocês soubessem, se nós soubéssemos o poder que o jejum tem, se você e eu unirmos jejum e oração, você vai ver que as coisas vão acontecer mais rápido, porque jejum não é só fome, não é abstinência de comida. Jejum é fome de Deus. Quem jejua tem pressa, quem jejua quer Deus. Você abre mão de algo, porque você quer algo sobrenatural. Eu tenho, apesar de não poder comer por causa da diabetes, mas tem uma coisa que eu ainda não consegui deixar de comer. Sabe o que é? Não é arroz. Minha irmã disse arroz aqui. Arroz eu fico sem, não tem problema. Não. Pão. Ah, irmão, se eu levantar de manhã não tiver um pãozinho para me tomar com café quente, minha esposa já levanta, faz o cafezinho, às vezes tem um pão de queijo. Aí dá 3, 4 horas da tarde, pão de novo. O que eu tenho que fazer? Se eu quiser fazer um jejum, tira o pão. O que você mais gosta? Alguém pode dizer? Chocolate. Tira o chocolate. Coca-Cola. Eu vou falar para ela. Ah, não, mas faz sentido aí. Faz sentido. Mas a Bíblia dá esse embasamento. Ele disse a esposa. Então é porque ele gosta muito da esposa. A Bíblia dá um embasamento para, como é que eu posso dizer? Haver esse afastamento só por jejum. Vai ficar sabendo, tá gravado aqui. Você dançou, você arrumou, você caçou sua caveira agora. Então, queridos, naquele dia eles jejuaram. Amém? Vamos ficar de pé. Não dá mais tempo, é muita coisa. Então nós vamos pedir o Senhor, e eu vou fazer como Samuel fez aqui. Eu vou interceder por você. 2 coisas você vai fazer. Nós vamos fazer. Preste atenção na condição aqui, olhe para mim. Olhe para mim, por gentileza. O texto nos exortou a tirar o que nos impede de servir ao Senhor. Você tem, por urgência, tirar o que te impede de servir ao Senhor. Tirar o que rouba o seu tempo. Tirar o que te chama muita atenção. Deu para você entender? Tira. Volte-se para o Senhor. Outra coisa que o texto fez, Samuel intercedeu. Vocês lembram que eu disse, tem alguém para vocês orarem? Você vai fazer 2 orações. Senhor, eu oro por mim, te pedindo que o Senhor me ajude a tirar aquilo que me afasta do Senhor, tire de mim, tire de dentro da minha casa, tire perto da minha vida. Tira, porque eu quero servir somente ao Senhor. Aí depois você vai interceder. Deus, eu abençoo o João, eu clamo pela Maria, eu clamo pelo Paulo, eu clamo pelo pai, eu clamo pela mãe. 2 coisas você vai fazer. Faça. Pai, aqui estamos diante do Senhor. Ó Deus, nos arrependendo como Israel se arrependeu, porque Samuel o convocou. Samuel chama o povo ao arrependimento e aqui nós estamos diante do Senhor, te pedindo que o Senhor tenha misericórdia, porque tem coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração, que não agradam ao Senhor, ó Deus, e que muitas vezes nos afastam do Senhor. No nome de Jesus eu peço que o Senhor tire, ó Deus, de dentro da nossa casa, tire de perto de nós, nos dá graça, ó Deus, para nós, em nome do Senhor, nos afastarmos daquilo que nos afasta do Senhor. Ó Pai, Israel tinha que tirar a idolatria, os astarotes, os balins, deuses estranhos, eles tinham que tirar de dentro do coração deles, de dentro da casa deles. Mostra para o seu povo o que precisa ser tirado. Mostra para o seu povo o que precisa ser quebrado, o que precisa ser destruído, o que precisa ser afastado. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um pensamento, pode ser um objeto, uma situação, pode ser muitas coisas. Pode ser, ó Deus, muitas coisas. Mas eu te peço, abre os olhos do seu povo, para o seu povo entender que enquanto não tirar, ó Deus, o Senhor não virá em socorro.
porque, ó Deus, o Senhor só veio em socorro de Israel quando eles passaram, ó Deus, a adorar ao Senhor, o único Senhor e Salvador. Por isso, ó Deus, só teremos o socorro. A promessa só se cumprirá, ó Deus, quando a condição for obedecida. No nome de Jesus eu oro e te peço que o Senhor abençoe. Eu quero aqui me colocar em favor, ó Deus, de o seu povo, assim como Samuel subiu na torre de vigília. Ó Deus, eu oro por todos que aqui estão e por todos aqueles que não puderam vir. Abençoa essa igreja. Abençoa os que visitam, abençoa, ó Deus, aqueles que têm vindo a esta casa da nação. Prospera os caminhos do seu povo, livra o teu povo do mal, quebra, Senhor, as cadeias contra esse povo que aqui se fez presente. Em nome de Jesus, todo demônio, todo espírito maligno, toda obra contrária, todo aquilo que não pertence ao Senhor e que não provém do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso ministério, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Que venham tempos de paz, que venham tempos de prosperidade, que venham tempos de refrigério, ó Deus, porque a arca voltou para Israel. Ó Deus, assim eu te peço, faz a sua presença se voltar para nós. Que o Senhor, ó Deus, se manifeste na nossa vida, ó Deus, com poder, com unção, para o nome do Senhor ser glorificado. Abençoa o teu povo e que a graça do Senhor seja sobre nós. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a aleluia. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar. Amém, Jesus. Deixa eu te dizer um negócio, preste atenção nisso aqui. Não deu tempo de falar, mas eu vou falar porque é importante, para eu fechar isso aqui. O término da mensagem diz que o povo se livrou, o povo se arrependeu, o povo voltou para Deus. Os filisteus nunca mais, sob o domínio de Samuel, atacou Israel. Ou seja, se você obedecer, Deus vai te proteger e nada vai chegar sobre a sua casa. Nada vai, os inimigos que te incomodam, aquelas coisas que te importunam, seja pessoas, seja lugares, seja situações que ficam perdurando, vai acabar e não vai voltar. Vai haver um tempo de paz, um tempo de refrigério, um tempo de prosperidade, enquanto houver obediência. Guarde isso, enquanto houver obediência. Deus vai trazer prosperidade, paz. Amém? E aqueles inimigos que importunavam a nossa vida, nunca mais eles vão importunar. Amém? Vamos dizimar e ofertar. Nas cadeiras tem o QR Code, caso você queira dizimar por Pix. Amém? Contemplar eu quero te adorar em espírito e verdade, apenas tua
Amém? Vamos ficar de pé. E por milagre eu acabei na hora. Nem sempre isso acontece. Às vezes minha família fala: pai, hoje nós chegou cedo em casa. Eu falo: é porque eu terminei no horário. Vamos orar, agradecer a presença do Rodrigo, Yara e companhia. Deus abençoe vocês. Vocês são amados por Deus, por nós. Amém. João Vitor grandão, né? Antonella cada dia mais bonita, né, Antonella? Deus abençoe vocês, que a graça de Deus seja sobre vocês. A menina ali, Camila, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Para aí, Mateus, está alto aqui. Amém? Vamos orar. Ebenezer. Não deu para chegar no Ebenezer, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pai, eu oro em nome de Jesus, crendo que o Senhor é o nosso Ebenezer, nosso ajudador, torre forte, socorro bem presente no dia da angústia. Nada pode, ó Deus, nos abalar, porque estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Mesmo nos dias maus, olharemos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Ó Deus, estamos, ó Deus, entrando em uma nova semana, cheia de desafios, cheio de projetos, cheio de, ó Deus, de lutas, mas sabendo, ó Deus, que o Senhor já foi na nossa frente, pois a Tua palavra diz que o Senhor irá na nossa frente, quebrando as portas de ferro, despedaçando os ferrolhos de bronze, ó Deus, fazendo assim, ó Deus, para trazer riquezas que a nós estão ocultas. Por isso eu já sei que o Senhor já chegou na minha frente na segunda-feira. Eu sei que o Senhor chegou, ó Deus, na nossa frente na terça-feira, na quarta, na quinta. Ó Deus, o Senhor sempre vai chegar na nossa frente. Por isso, ó Deus, não temeremos, porque sabemos que o Senhor é o Deus que age e peleja em nosso favor. E eu peço em prol do seu povo, que a graça, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre o seu povo, e que o seu povo tenha saúde, paz e prosperidade no nome de Jesus. Amém? Está terminado. Cumprimente alguém. Sai correndo não. Abraça seu irmão e abençoa a vida dele. Tira as pilhas desse trem. Posso? Deixa eu descer aqui, senão você vai ficar muito pequenininha. Pai Altíssimo, eu oro em nome do Senhor, crendo que o Senhor é Deus, que trabalha em favor da Tua filha. Te peço que o Senhor aquiete essa alma que está ansiosa, ó Deus, preocupada, ó Deus, com a situação que ela está enfrentando, diz o Senhor. Demanda e salvar que acebe a sua ansiedade,